Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elane. Hoje a nossa aula é sobre letra, fonema e dígrafo. Inicialmente, nós vamos observar algumas palavras para a gente entender essa separação entre letra, fonema e depois entender o que é dígrafo, né? Aqui eu coloquei duas palavrinhas que são muito parecidas, que é a palavra mala e a palavra mola. Quando a gente vai dividir, né, a palavra mala, nós temos a letra M, a letra a letra L e a letra A. Com a palavra mola, vai ser quase a mesma coisa, porém a letra M, a letra O, a letra L e a letra A. Qual é a única coisa que diferencia essas duas palavras? É uma letrinha. No caso da letra da primeira palavra, a letra A, formando a palavra mala, e na segunda é a letra O, formando a palavra mola. Então, assim, só trocou uma letra e trocou a palavra inteira. Então, olha só, foi apenas uma letrinha que foi trocada e já mudou todo o sentido da palavra, né? Virou uma nova palavra. Algo muito parecido também acontece com as palavras mala e bala. A gente observa que tem letras muito parecidas, com exceção da primeira. Olha só, eu trouxe um exemplo de uma peça publicitária para a gente ver algo assim mais do nosso dia a dia, né? A gente está acostumado com propagandas, com anúncios, né? Então, olha só, essa propaganda aqui que está escrito pediu cantando, saiu ganhando. Olha só essas duas palavras, cantando ganhando. Qual é a diferença entre uma e outra? São algumas letrinhas, né? Aqui no caso, a palavra cantando tem o C, o A, o N, o T, o A, o N, o D e o O. São 8 letras. A palavra ganhando também tem 8 letras. E a única coisa que vai, as únicas letras que vão ser diferentes é a letra G e a letra H. Só mudando essas duas letras que já se transformou numa nova palavra. Fonema é a menor unidade sonora capaz de distinguir palavras de uma língua. Quando eu falo mala, eu consigo ouvir o som da letra M, o som da letra A, da letra L, da letra A. É a mesma coisa com a palavra bala, com a palavra mola, tá? Então ficou entendido. Fonema tem a ver com som, né? Com o som que você consegue ouvir, todos os sons que você consegue ouvir ao pronunciar uma palavra, e cada um desses fonemas diferenciam as palavras umas das outras. Já a letra é a representação escrita de um fonema por meio de um símbolo gráfico. Tem o som, que é o fonema, e a grafia, né? A escrita daquele som, a representação daquele som, que é a letra. Mas a gente precisa prestar muita atenção nisso aqui, porque se você for pesquisar, jogar aí no Google, a primeira explicação que vai aparecer para você do que é letra, né, e o que diferencia letra de fonema, vai ser isso aqui. Só que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque letra é uma coisa, fonema é outra coisa, e a gente não pode confundir. Fonema tem a ver com som, é uma unidade sonora, enquanto a letra é uma representação gráfica. Por exemplo, quando você vai escrever uma palavra, essa palavra ela vai obedecer regras da gramática daquela língua que você está escrevendo. Nem sempre o som da palavra corresponde à forma como ela é escrita. Isso a gente vai ver em seguida, né, de forma mais aprofundada. Por exemplo, vamos pegar as mesmas palavrinhas que a gente viu lá no começo. A palavra mala, por exemplo. A palavra mala tem quantas letras? M, A, L, A. Tem 4 letras. Quantos fonemas, ou seja, quantos sons eu consigo ouvir quando eu falo a palavra mala? Eu escuto o som do M, o som do A, o som do L, o som do A. Então eu tenho também 4 fonemas, 4 letras. Palavra mola, também 4 fonemas, 4 letras, né? Olha só. Mola. Eu escuto o som da letra M, eu escuto o som da letra O, eu escuto o som da letra L, eu escuto o som da letra A. E tem essa correspondência entre a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. A palavra bala também ocorre a mesma coisa. 4 letras, 4 fonemas. Aqui eu tô representando os fonemas entre traços, né, para ficar mais fácil de distinguir. E aqui embaixo também era para ser bola, tá? Era para ser bola essa palavra aqui, tá, gente? Vocês ignoram aqui porque foi só um erro de digitação. É a palavra bola. Eu tenho que também 4 fonemas e 4 letras. Ou seja, tem uma
correspondência aí, né? A gente vê a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de fonemas. Isso é o mais comum de acontecer? Sim. A cada som, eu tenho uma letra representando ele. Mas isso nem sempre acontece, como a gente vai ver em seguida. Porque nem sempre a quantidade de letras e de fonemas irá corresponder. Uma palavra pode ter mais fonemas do que letras e também pode ter mais letras do que fonemas. Esse exemplo é ótimo. Eu quero que você pronuncie agora aí na sua casa, junto comigo, a palavra fixo. 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 Agora eu quero que você raciocine. Quantos sons você consegue ouvir? Fixo. Fixo. Escutou quantos sons? E a palavra chá? Repetiu aí? Entendeu? Aí olha só. A palavra fixo tem 5 fonemas, mas só tem 4 letras. Olha só. Tem o som do F, tem o som do I, tem o som do K, tem o som do S e tem o som do O. Fixo. Já a palavra chá tem só 2 fonemas, enquanto tem 3 letras. Chá é como se eu estivesse escrevendo um X, não é? Estivesse falando um X. X, A. Chá. Enquanto a palavra fixo tem 4 letras e 5 fonemas, a palavra chá tem 3 letras e só 2 fonemas. Então, nem sempre a quantidade de letras e fonemas vai corresponder. Passado toda essa explicação, vamos entender o que é dígrafo. Dígrafo é quando eu junto 2 letras e essas 2 letras formam um único som. Isso aqui é dígrafo. É a junção de 2 letras para representar um único som. Os dígrafos, eles têm 2 tipos, os consonantais e os vocálicos. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas palavras que a gente vai pronunciar juntos. Cada uma dessas palavras tem 2 letrinhas que vão formar um único som. Por exemplo, a palavra chave. Chave. O que vocês escutam aí? Vocês escutam um C e um H? Não, o H não tem som, né? Na nossa língua, o H não tem som. Mas quando o H se junta com o C, CH, ele vai ter som de X. É como se eu estivesse escutando X, A, V, E. Chave. Palavra carro. A palavra carro tem 5 letras. C-A-R-R-O. Só que quando eu falo carro, eu só escuto o R uma vez. Carro. A palavra quilo. Quilo. O que você escuta? Você escuta um Q e o U? Não. Você escuta, é como se estivesse falando assim. Q-I-L-O. Quilo. Mesma coisa com a palavra assado. Eu tô escutando o S 2 vezes? Não, eu tô escutando só uma vez. Aí a gente tem um dígrafo também. Palavra exceto. Eu tô escutando esse X e o C? Não, eu tô escutando também um S. Exceto. Palavra malha. Palavra malha é bem interessante, olha só. Malha. Malha. Eu tô escutando um M, um A e esse som aqui, ó. Lha. Lha. E o A. Eu coloquei os dígrafos mais exatamente para vocês entenderem. Olha só. Chave, carro, quilo, assado, exceto e malha. Esse sonzinho, né? Lha. Dígrafo consonantal ocorre quando temos 2 letras que emitem um único som. No caso, 2 consoantes. Os dígrafos mais comuns em língua portuguesa são RR, como em carro, carroça, burro, terra, SS, assim, assado, assembleia, LH de malha, telha, calha, NH de ninho, rainha, lenha, SC de nascer, descer, crescer. SC cedilha de nasço, desço, cresço. E XC de exceto, exceção e excepcional. Já os dígrafos vocálicos ocorrem quando se tem uma vogal seguida pela letra M ou N, formando um único som anasalado. A M, a palavra lâmpada, eu estou pronunciando apenas um som ali no an. É como se eu estivesse escrevendo assim, lâmpada, tá? É como se eu estivesse escrevendo com um tio. Isso é um dígrafo vocálico. Eu tenho a letra A seguida da letra M e tá formando um único som anasalado. An. Mesma coisa com a palavra canto, é como se eu tivesse escrito assim. A palavra embora acontece a mesma coisa. Embora, é como se eu estivesse escrevendo assim, com um tio. Enxame, com EN. Enxame, tá? A palavra imbuia, imbuia, com IM. É como se eu estivesse escrevendo essa palavra assim, com um tio em cima do I. Professor, o que é isso? O que é imbuia? Eu nunca vi essa palavra antes. É uma árvore, tá? É uma árvore. Delinquente. A gente tem um exemplo do dígrafo IN. Delinquente. Na verdade, a palavra delinquente tem 2 dígrafos, né? Você observou? Né? É como se estivesse escrevendo ela assim. Delinquente. Com esse tio, né? Claro que não é assim que se escreve, é só uma representação de como a gente está pronunciando.
Palavra escombro, escombro. Olha só, eu tô falando um som só, um som anasalado, escombro. Mesma coisa com a palavra tonto, né? Com O-N. O M de penumbra, olha só, penumbra. Mesma coisa com o N de mundo. Além disso, além desses exemplos que eu dei aqui, a gente tem mais alguns dígrafos, né, que ocorrem, que é o caso do GU e do QU. Por exemplo, palavra sangue. Eu não tô falando esse U da palavra sangue. Eu não tô falando sangue. Eu falo sangue. Também não falo guerra. Eu falo guerra. Eu não falo guerreiro. Eu falo guerreiro. Aí você observa que a palavra guerreiro tem dois dígrafos. O GU e o RR. Quilo também tem outro dígrafo, que é o QU. Quilo. Já dei até o exemplo antes, né? É um único som. A palavra quente também. Eu não falo quente. Eu falo quente. Também não falo queijo, eu falo queijo. Agora, muita atenção, porque você tem que entender isso para você não ir só no decoreba e aí você se deparar com uma palavra que tá lá, a palavra tem um G, tem um U, e aí você lembra, a professora Elane falou que GU é um dígrafo também. E aí você erra a questão, é a alternativa, porque você apenas decorou e você não entendeu direito o que é um dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho duas letras que formam um único som, entendeu? Porque olha só, a palavra água. Eu não falo essa letra U na palavra sangue, mas eu falo na palavra água. Água. Eu falo esse U. Então tá o GU aí, mas não é um dígrafo. Todos os sons são pronunciados. Mesma coisa com a palavra quase. Olha só, eu falo o nome U. Fala aí devagar também. Pausa o vídeo e fala junto. Fala aí. Quase. Eu falo U. É diferente de quente, de quilo. Eu não falo quilo. Eu falo quilo. Eu também mostrei para vocês que SC é um dígrafo muito comum na língua portuguesa. De nascer, crescer, descer. Mas eu tenho que sempre que ter em mente que dígrafo é quando duas letras formam um único som. Isso não ocorre na palavra escrever. Eu falo o som do S e falo o som do C. Não tem dígrafo nessas palavras. Por isso que você tem que entender o conceito de dígrafo e não só decorar os dígrafos mais comuns que ocorrem. Você tem que perceber se quando eu falo a palavra, eu tenho ali duas letras formando um único som, eu tenho um dígrafo. Se não, não tem dígrafo. Agora que você aprendeu tudo isso, chegou a hora de exercitar. Lembra dessa propaganda que eu coloquei lá atrás? Lembra das palavras que a gente destacou? Que a palavra cantando, a palavra ganhando? Você já entendeu que tem dígrafo nessas palavras, não é? Agora é com você. Escreve aí nos comentários quantas letras e quantos fonemas tem as palavras cantando e ganhando. Se inscreva no canal, deixe seu like, o seu comentário e até a próxima aula.